boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite feito pela Secretaria de Estado da Saúde, né, a Coordenação Estadual de Saúde Bucal, na pessoa do professor Nestor Carvalho, da Adriana, então sempre muito gentis, sempre muito abertos, né, para a luta nossa da odontologia no Sistema Único de Saúde. Agradecer o Departamento de Saúde Pública e o Telesaúde, né, pela organização, pela disponibilização sempre da equipe, da estrutura, para que a gente possa estar socializando, né, o conhecimento e a vivência que a gente tem aí adquirido nesses anos de carreira, nesses anos de Sistema Único de Saúde. E agradecer ao Univale, né, pela liberação e por ter acreditado, por continuar acreditando, né, no Sistema Único de Saúde, no sistema realmente que atende os 206 milhões de brasileiros nesse país. Bem, por que falar de gestão em saúde bucal, né? Por que me convidaram para isso? Então, meu nome é Rafael Nunes Bueno, sou cirurgião dentista de formação, fui cirurgião dentista de atenção básica nos municípios de Balneário Pissarras, de Itajaí e uma breve passagem por Gaspar. Tive a oportunidade de coordenar a odontologia no município de Itajaí e coordenar a atenção básica no município de Balneário Pissarras. Confesso que a gestão, ela realmente é um cargo de bastante responsabilidade, mas de bastante aprendizado. Então, a gestão, na verdade, ela possibilita que a gente efetive muito do que a gente sonha quando está aí na unidade básica, quando está no dia a dia, né, da comunidade e que a gente quer fazer as ações acontecerem. E não podemos esquecer que essa semana é a Semana de Saúde Bucal. Ontem, dia 25 de outubro, foi o dia do cirurgião dentista. E aí a gente tem muito a comemorar, mas também tem bastante com que se preocupar, né, e se articular para a gente continuar crescer, né, aumentando o acesso da população às ações de odontologia. Bem, cenário atual, né? Então, queria trazer um pouco antes, né, de trazer alguns dados, uma análise, né, então, dos desafios e potencialidades que a gente tem na sociedade e no Sistema Único de Saúde. Fiz a aposta depois de organizar a apresentação um pouco mais focado na questão mesmo de gestão e não de gerência, até porque as unidades estão passando nesse momento muitas por avaliação do PEMAC, né? A PEMAC é Atenção Básica e NASF, algumas já foram, então a questão de gerência tenho certeza, né, que está sendo discutido no dia a dia, no próprio Telesaúde, então fiz uma opção de fazer uma visão um pouco mais ampliada dessa análise da gestão. Então vamos lá, destaquei alguns desafios, né, e algumas potencialidades para a gente começar a nossa análise. Bem, como desafios, eu acho que dois desafios muito importantes é a grande crise ética e institucional presente no país e no mundo atualmente, né? Uma crise de valores, uma crise de princípios, né? Haja visto agora a própria discussão, né, da flexibilização do que se entende por trabalho escravo, né? Então a gente tem que realmente estar, a gente achou que estava tudo muito, né, claro, né, que estava muito bem estabelecido a luta, né, contra o trabalho escravo, contra a exploração, né, do ser humano, e a gente percebe que tem algumas questões ainda que estão tanto quanto nebulosas. Tem uma questão de crise institucional, então como é que a gente vê a figura do Estado? Né, o Estado está montado para quê? Qual o objetivo dele? Quando eu falo Estado, na verdade, né, os três entes aí, da federação, né, e como é que ele se organiza para dar proteção social à população. Nós temos uma grande instabilidade política nesse país, né, uma polarização, na verdade, exacerbada, né, muito pela mídia, muito, né, por alguns grupos que têm interesse justamente nessa polarização. Né, eu penso que o caminho agora realmente é da roda, é da conversa, é do diálogo, para a gente continuar, né, fazendo um bom sistema único de saúde, fazendo um bom sistema de saúde, fazendo um bom atendimento à nossa população. Temos uma questão de uma insegurança jurídica grande, né, a flexibilização da interpretação das normas legais, das normas constitucionais, interferindo inclusive na legislação e nos programas e políticas de saúde, né, então isso nos preocupa bastante. E além, claro, da judicialização da vida, né? Até questões do cotidiano, do dia a dia, estão sendo judicializadas, né? Por que será que a gente perdeu a capacidade de resolver as questões do dia a dia da família, da empresa, da nossa própria unidade básica de saúde na conversa, no diálogo, no entendimento? Então essa é uma questão para a gente refletir, né, e ver de qual maneira a gente pode achar a melhor solução. E aí, claro, não tem como esquecer da crise econômica, né, que a gente vive, né, os quase talvez 13, 14 milhões aí de desempregados presentes no Brasil, o que isso acarreta, né, na questão da renda, o que isso acarreta na questão da diminuição da arrecadação, o que isso acarreta no aumento da dependência da população nos serviços públicos de saúde, aí com legislações de mudança de reforma fiscal e tributária
enxugando e diminuindo as verbas das políticas sociais. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho o que a gente quer, né, e o que a gente vai exigir a partir daí. E aí, claro, né, um grande questionamento, na verdade, é a questão do mercado financeiro ditando, né, as regras do jogo na nossa sociedade. Né, a gente sempre fala que mas são contratos estabelecidos, mas o primeiro contrato que se tem para mim é da Constituição, que fala em dois grandes contratos: dignidade da pessoa humana, né, artigo 1º, e o artigo 6º, os direitos sociais, né, que estão contratualizados aí com os 206 milhões de brasileiros. Então é para a gente pensar um desafio importante. Pensando em desafios no Sistema Único de Saúde, a gente pode pensar no subfinanciamento, né, o subfinanciamento crônico, né, que vem acontecendo no SUS. Então, avançamos em algumas questões, emenda constitucional 29, etc. e tal, mas ainda a gente percebe que no cenário, né, 75% da população que é exclusivamente SUS dependente fica mais ou menos com 45% do gasto em saúde nesse país, enquanto os outros restantes 25% fica com 55% do gasto em saúde no Brasil. Então é uma desproporção atroz, né, e não dá para um país que tem um sistema universal de saúde ter essa discrepância tão grande. Acrescenta-se a isso a municipalização, excelente, claro, a Constituição, a Lei 8080 de 90 traz a ideia da municipalização, mas a gente tem que parar para pensar como é que os municípios estão tendo suporte do Estado, o suporte do governo federal, para que realmente possam dar conta das suas atribuições. Não podemos esquecer, né, nós temos as verbas vinculadas, educação 25%, saúde 15%, né, e ainda alguns municípios, no meu ponto de vista, ainda assumem a questão da segurança, né, questão de segurança pública e outros compromissos que deveriam ser de outros entes da federação. Então, para mim, é uma conta que não fecha e é uma coisa que diz diretamente a nós profissionais de saúde, a nós que estamos militando aí no Sistema Único de Saúde, para garantir verba, né, e que essa verba seja muito bem investida para ampliar acesso e qualidade, né, dos serviços de saúde. Temos a emenda constitucional 95/2016, né, a famosa emenda do congelamento de gastos ou do investimento nas questões sociais, inclusive da Seguridade Social, né, nos preocupa bastante. Não podemos esquecer o envelhecimento da nossa população, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, né, lembrando ainda que vivemos com doenças infecto-parasitárias importantes nesse país, e aí congelamos o investimento em saúde, em educação, enfim, nos próximos 20 anos. Então, para nós é uma questão premente discutir, inclusive, a constitucionalidade dessa emenda constitucional para ver como é que a gente vai poder, né, chegar numa sustentabilidade das políticas e da necessidade da nossa população. Temos uma reforma trabalhista aprovada, né, que flexibiliza bastante a relação do trabalhador, né, com o empregador. Entendo, né, que algumas questões são necessárias, né, muda-se o mercado de trabalho, muda-se a relação do homem com o seu trabalho, mas tem alguns direitos que não podem ser perdidos. Né? Quando a gente muda a negociação das leis para uma negociação de acordos, né, a gente, de modo geral, entende, né, que o trabalhador ele é realmente o polo mais fraco, ele é o polo hipossuficiente. E aí como é que o Estado, como é que a sociedade vai garantir para esse trabalhador, né, condições de trabalho dignas que garantam a ele segurança e garantam a ele qualidade de vida. Né? E aí como é que garante a questão do acesso ao transporte para que ele chegue no trabalho, como é que garante o acesso à saúde para que ele tenha realmente, né, acesso às questões da assistência à saúde. A reforma previdenciária, né, que aí a gente fala de um país, né, que tem uma expectativa de vida de 75 anos, mas se a gente pegar a camada mais pobre, a expectativa de vida desce para 65 anos, e vai ser justamente essa população que vai ter que trabalhar mais para se aposentar mais tarde, para ganhar menos. Né? E aí a gente para pensar. Né? Aumento de doença crônica não transmissível, envelhecimento da população, aumento do tempo de trabalho com um benefício menor. E aí, o que isso vai acarretar na vida do indivíduo e o que vai acarretar no sistema de saúde? Né? Como é que nós, lá na atenção primária, lá na unidade básica de saúde, como é que nós, no centro de especialidades odontológicas, como é que nós, no núcleo de apoio à saúde da família, né? Núcleo ampliado, enfim, de saúde da família, vamos dar resposta e vamos conseguir atender a necessidade dessa população. Temos aí a nova política de atenção básica, né? Ela recentemente saiu agora em setembro, e aí nós vamos ter que pensar, né? Ela continua reafirmando que a estratégia de saúde da família ela é prioritária, né? No modelo de fazer atenção primária, e aí agora a gente precisa ver se ela é prioritária, como é que financeiramente, né, o governo federal, estadual e os municípios vão garantir essa prioridade. Né? Ela flexibiliza um pouco a questão da composição das equipes,
né? E aí nós vamos ter que estar lá no nosso município, lá no Conselho Local, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Estadual e Nacional, brigando, né, para que a gente consiga realmente ter a estratégia de saúde da família como prioritária, e não podemos esquecer do papel importante do agente comunitário de saúde nesse cenário. Então, eu fico muito preocupado, né? Eu entendo, né, que realmente nós temos outras formas de atenção primária no país acontecendo na realidade, mas não sei, me questiono, né, se não deixando claro, ou no financiamento, ou nos incentivos, através de outros programas que venham, né, se a gente vai conseguir manter a mesma qualidade da atenção primária, desfocando um pouco dessa estratégia de saúde da família. E aí temos uma discussão, né, para quebrar os blocos de financiamento. Então a gente sabe hoje nós temos 6 grandes blocos de financiamento no SUS, né, atenção primária, atenção de média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, investimento e gestão. Eu entendo, né, que o gestor municipal ou estadual, enfim, ele tenha que ter liberdade e autonomia para investir a verba própria, a verba, enfim, né, que vem de transferência, onde ele acha mais necessário. Mas eu me preocupo, né, nos mais de 5 mil e poucos municípios desse país, como é que estão os sistemas de saúde, como é que as redes de atenção à saúde, como é que as regiões de saúde estão organizadas para que realmente a gente consiga ter um equilíbrio no financiamento da atenção primária, da atenção secundária, da assistência farmacêutica, etc. e tal. Né? Então eu me preocupo, mudamos uma política nacional de atenção básica, ao mesmo tempo flexibilizamos um bloco de financiamento. E lembrando, né, que tem um grupo estudando um plano de saúde acessível. E aí a gente para pensar, e me preocupa bastante a partir disso, esse olhar desse cenário, né, que está posto aí no Brasil. E aí, pensando num copo meio cheio, mas num copo meio vazio, né, trago para a gente pensar nas potencialidades. Né, o que nós temos aí de bom para nos auxiliar? O que nós temos de bom para fortalecer a nossa luta? Primeiro, o SUS. Né? O SUS vai fazer 30 anos. Né? O SUS é fruto de uma luta, né, popular, de uma luta, né, de trabalhadores de saúde, uma luta política por um sistema que garanta dignidade, cidadania e qualidade de vida para a população. Né? Ele se mostra eficaz, ele mostra realmente de várias maneiras, diminuição da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, a cobertura, a ampliação importante da cobertura do acesso. Nós temos alguns programas importantes de imunização, programas de transplante, né? O próprio programa de ISTs, HIV/AIDS, enfim, importantemente, né, e tendo referência no mundo, mas nos preocupa, na verdade, né, ele é um exemplo, mas ele ainda tem bastante coisa a avançar. Mas, de qualquer maneira, ele está lá na Constituição, né, está lá posto, tem uma legislação estruturante, né, que organiza o SUS, vendemos a tecnologia para outros países, né, então acho que realmente é uma potencialidade importante que a gente tem. Temos as regiões de saúde se fortalecendo, né, e a rede de atenção à saúde. Então nós temos hoje uma capilaridade dos serviços de saúde públicos no Brasil bem importante. Então essa capilaridade aí vai se dar desde os municípios menores até os maiores. Né? A gente quer que desde a atenção primária até os serviços de alta complexidade ela realmente consiga se estender e dê cobertura a 100% da nossa população. O controle social é um grande potencial. Né? A gente sabe que falta avançar um pouco mais, essa nossa democracia participativa, de modo geral, ela vem sofrendo, né, com representatividade, com participação, mas de qualquer maneira está lá instituído. A gente tem visto que os locais onde o Conselho Local de Saúde está muito próximo, né, da comunidade, realmente representa a comunidade e o trabalhador de saúde, né, onde o Conselho Municipal de Saúde ele se organiza, ele é representativo, a gente tem avanços importantes. E a estratégia de saúde da família, né, que tem realmente mostrado nas pesquisas a satisfação dos usuários em relação ao atendimento, ao cuidado recebido dessas equipes. Né? São equipes que vêm aí desde 91 com o PACS, depois 94 com a saúde da família, né? Em 2000 a equipe de saúde bucal integrando essa equipe, depois o núcleo de apoio à saúde da família, o núcleo ampliado de saúde da família agora. Né? A gente vê que ela realmente está se fortalecendo no país. E aí, finalizo a questão dessa análise da potencialidade justamente com a integração serviço-ensino-comunidade. A gente tem, através de várias políticas e vários programas estatais, na verdade, como o ProSaúde, o ProPet Saúde, aproximado da universidade, aproximado do serviço, aproximado da comunidade, né, nesse ato de produzir saúde. Então, é realmente um ganho importante essa aproximação, né, o serviço onde a vida acontece, a universidade onde se sistematiza o conhecimento, onde se produz também bastante conhecimento, e a comunidade que é o centro do serviço de saúde. Nós somos um serviço de saúde centrado no usuário, centrado na comunidade. Então acho que é um avanço aí importante essa aproximação que a gente tem vivenciado
nos últimos anos. O telesaúde, na verdade, é um instrumento importante, inclusive, né, no fortalecimento dessa integração serviço-ensino-comunidade. Então, agora, né, gostaria de fazer um exercício com todos de autoavaliação, quase como se fosse um checklist para a gente pensar como é que é a minha atuação enquanto profissional de saúde lá na unidade básica, lá na gestão, né, no nível central, na universidade, como é que eu trabalho as questões da gestão. Trouxe aqui alguns pontos, um deles trago a questão da legislação. Como é que eu conheço a legislação estruturante do sistema de saúde que eu trabalho? Como é que eu conheço a legislação estadual que fala sobre saúde bucal? Como é que eu conheço a legislação do meu município? Plano de cargos, carreiras e salários, estatuto do servidor, leis municipais que versem sobre, né, saúde bucal, enfim, que falem sobre a questão do município. Então isso é importante a gente fazer uma reflexão, como é que a gente se apropria desse conteúdo, como é que a gente estuda esse conteúdo, inclusive dentro da própria dia a dia de reuniões da unidade de saúde, como é que a gente ajuda a elaborar esse material. A epidemiologia é um instrumento importante, né, para a gente entender quem que é o indivíduo que a gente está atendendo, né, como é que os agravos acometem esses indivíduos, né, quais grupos são mais acometidos, menos acometidos, como é que se distribui esse agravo na população. E aí, na verdade, já falei um pouquinho disso, mas nós estamos em plena transição demográfica e epidemiológica. População envelhecendo, né, mudança para doenças crônicas não transmissíveis, mas ainda persistindo algumas doenças perinatais, algumas doenças infecto-parasitárias. Então, como é que eu analiso isso no meu território? Né? Que ações eu vou ter que fazer para poder evitar, para poder controlar e para poder erradicar esses agravos na minha população? E para finalizar, a questão do planejamento. Né? Como é que eu planejo a ação de saúde no meu município? Né? E nós temos alguns instrumentos macro, né? Então da gestão macro, da gestão maior, e alguns instrumentos da gestão da própria unidade ali, local de saúde. Um deles é o Plano Municipal de Saúde. E aí faço um questionamento para vocês. O quanto vocês participam ou participaram da elaboração do Plano Municipal de Saúde anterior e o que está sendo elaborado ou já foi aprovado agora em 2017. Né? Não esqueçam que o plano que está sendo elaborado agora em 2007, alguns com certeza já o foram, né? Ele vai valer até 18, 19, 20 e 21. Ou seja, nos próximos 4 anos é esse plano que vai, né, inclusive, determinar o que vai ser feito no município e que vai determinar as diretrizes, né, das ações de saúde no município. Participei da Conferência Municipal de Saúde, participei da reunião do Conselho de Saúde para homologação do plano, como é que participei da reunião de equipe dando informação, subsídios para a gestão, né, em nível central, poder elaborar esse plano, como é que eu participo dessa discussão? E da programação anual de saúde? Proponho ações, acompanho se as ações estão sendo realizadas no prazo estipulado ou não, me comprometo a ser responsável por alguma delas. Como é que eu socializo, torno público, né, para a comunidade as ações da programação anual de saúde? E aí o relatório de gestão. Né? Utilizo o relatório de gestão como instrumento para avaliar o meu serviço? Indicadores, reuniões do conselho, gasto e investimentos em saúde, estrutura. Né? Participo dessa elaboração, discuto, o gestor traz para mim, traz um retorno, né, dos resultados. Então, como é que eu utilizo? Né? Trabalho, faço só, acompanho ano a ano, acompanho de 4 em 4 meses. Como é que eu utilizo esse instrumento para melhorar a qualidade da minha assistência? E aí podemos pensar lá no dia a dia da unidade. Temos um conselho, uma reunião de conselho gestor, né? Os gestores se reúnem, fazemos reunião de equipe, fazemos reuniões para educação permanente, para discutir rotina, né? Para socializar, para festejar os ganhos, né? Para discutir o que tem que melhorar. Como é que esse conselho gestor é organizado? Nível central participa, convido o representante dos usuários para participar. Como é que é feito? Tem pauta, tem ata, tem data, tem periodicidade. Opa, sugestões aí para a gente pensar na qualificação desse momento. Como é que eu gerencio as ações primárias? Como é que eu analiso o acolhimento da minha unidade? Estou na linha de frente, discuto com toda a equipe, vejo programação de agenda, né? Vejo a gama de oferta de serviços que podem ser ofertados. Né? Opa, não, eu fico, tá, se eu fizer o padrão essencial, estou satisfeito. Ou não, eu quero fazer um padrão estratégico, eu quero avançar nas questões, né, de outros serviços de saúde. E aí as questões de apoio. Né? Como é que eu faço gestão do conhecimento, como é que eu faço gestão de pessoas, como é que eu faço gestão de informação na minha unidade de saúde. E aí finalizo com o controle social, na verdade, reforça a importância, né, dessa instância colegiada para realmente consolidar e avançar no Sistema Único de Saúde. Gostaria de fazer uma análise da Política Nacional de Saúde Bucal, né? Foi publicada em 2004, então foi a política, na verdade, que incluiu a odontologia na pauta da saúde, né? Ela realmente ampliou bastante o financiamento, a infraestrutura e os recursos humanos na odontologia. Trago alguns dados na sequência para a gente pensar nisso.
Os recursos federais, só para trazer alguns números, né? Eles aumentaram de aproximadamente 84 milhões em 2003 para 916 milhões em 2014. Então realmente foi um aumento quase de 11 vezes, né, de investimento na área de odontologia no Sistema Único de Saúde. Ótimo, ampliamos, qualificamos. Só que a gente percebe que, né, o acesso ao serviço odontológico está mais ou menos em 30% da população. Então nós vamos ter que parar para pensar, opa, aumentou o investimento, aumentou a qualidade e o acesso. O acesso também ele é importante. E aí é uma questão a gente preocupar lá no nosso município. Opa, como é que está a cobertura de saúde da família, como é que está as vagas, né, e o acesso ao centro de especialidades odontológicas, como é que está a cobertura da equipe de saúde bucal nesse cenário. Tá? Então, esses, na verdade, são os dados que eu trago, né, de Chaves, uma pesquisa que foi lançada esse ano em 2017, tem depois no final da referência, até para que, de repente, né, a equipe de saúde possa ler e possa refletir sobre alguns dados ali trazidos. Gostaria de fazer uma leitura rápida epidemiológica de como é que está o cenário brasileiro, até para que a gente possa fazer o desafio aí no município, de fazer um CPOD, de fazer levantamentos para levantar necessidade e propor ações na saúde bucal. Então trago aqui, né, uma apresentação do SB 2010, né, do professor Ângelo Roncalli, e ele traz o seguinte, olha a diminuição, pessoal, importante do nosso CPOD. Em 86 a gente tinha 6,65 dentes cariados perdidos obturados na população de 12 anos, 96 cai para 3,06, 2003 2,78 e 2010 2,07. Então uma queda considerável, na verdade, da diminuição, né, da doença cárie e do acesso ao serviço de saúde nessa população. O que a gente começa a perceber é que saiu da escola, saiu daquele atendimento clássico da odontologia, os números não são tão bons assim. De 15 a 19 anos, tínhamos em 86 um CPOD de 12,7, cai em 2003 para 6,2, uma queda importante, e cai em 2010 para 4,2. Mas mesmo assim, ele praticamente dobra de 12 até 15 a 19 anos. Né? E onde é que está esse adolescente? Está trabalhando, está na escola integral, não está na rua, onde é que está esse adolescente que a gente não consegue captar, né, para fazer atendimento em saúde bucal? Se a gente pegar o CPOD na população de 35 a 40 anos, os dados começam a ficar bem preocupantes. Tínhamos um CPOD de 22,5 em 86, um CPOD de 20,1 em 2003 e um CPOD de 16,7 em 2010. Então a gente percebe que a presença da doença ela ainda é bem presente nessa população. O que nos deixa um pouco mais menos preocupados é a questão que o item, né, o componente obturado, ele aumenta. Então a doença cárie estava presente, a gente lamenta, mas pelo menos estamos ampliando, né, o acesso ao tratamento desse paciente. Então, pelo menos a gente está conseguindo garantir um pouco mais de acesso a essa população. E aí, a população idosa, né, então, que é um fator bem preocupante, que o CPOD em 2010 dessa população chegou a 27,53. E aí o que a gente está fazendo ou deixando de fazer, né, com essa parte da população, né, que contribuiu a vida inteira na educação, na formação, no trabalho da sociedade, e que agora a gente vira as costas, né, para essa população. E aí digo que aproximadamente 90% do componente do CPOD é dente perdido. E aí eu paro para pensar com vocês, para refletir, como é que está o acesso à protetização no meu município? Como é que está a prótese total? Como é que está a prótese parcial removível? Né? Tem algum projeto para implante, inclusive, né, dignidade, que possa utilizar o implante no Sistema Único de Saúde? E a gente sabe que grande parte desse idoso tem uma necessidade grande de protetização e que não consegue o acesso, né, a esse bem, a esse serviço de saúde. Encerro essa minha análise social com o índice de Gini. Né? O índice de Gini é a prevalência de cárie aos 12 anos. Então o índice de Gini vem caindo drasticamente, ou seja, quanto menor o índice, né, menor a diferença. Então a gente tem percebido que no Brasil a diferença entre ricos e pobres ela vem caindo consideravelmente. E aí a gente pode perceber, né? Em 86 o CPOD era 6,65 e aproximadamente o índice de Gini estava em 0,507. Em 96 ele cai para 3,06. Em 96 o índice de Gini está em 0,609. Em 2003 o nosso CPOD é 2,78 aos 12 anos. Em 2003 o índice de Gini está em 0,581. Em 2010 o nosso CPOD aos 12 anos é 2,07 e o índice de Gini está em 0,524. Ou seja, claramente, não adianta a gente só pensar em ações de saúde. Temos que pensar que para garantir qualidade de vida e saúde bucal, a gente tem que pensar em renda, tem que pensar em escolaridade e tem que pensar nas outras políticas públicas. Esse é o nosso desafio enquanto cirurgião dentista, enquanto profissional
de saúde. E gostaria agora de fazer uma análise em cima das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. E aí eu queria realmente que você pensasse, né, em cima dessas diretrizes, como é que o município, como é que a unidade de saúde se organiza. A primeira diretriz, na verdade, é o fortalecimento da atenção básica, e muito baseada na questão do aumento da cobertura das equipes de saúde bucal. E aí eu trago aqui para a gente pensar alguns números, né, que são importantes para a gente pensar. Em 2006, a gente tinha aproximadamente no país 15.086 equipes de saúde bucal vinculadas à equipe de estratégia de saúde da família. Teve um aumento aproximado aí, mais ou menos, de 254% em relação a 2004. 2010, esse número pula para 20.424, um aumento de 54% em relação a 2006. 2014 pula para 24.243, um aumento de 18,7% em relação a 2010, e terminamos em 2017 com 26.755, 9% de aumento em relação a 2014. E aí eu paro para pensar, ótimo, estamos avançando, mas vem diminuindo importantemente a porcentagem de aumento das equipes de saúde bucal. E aí o que está acontecendo? Né? Se a gente for pensar, não, mas a cobertura está chegando a 100%, não. Nós temos hoje uma cobertura de equipe de saúde bucal de 40,8% no país. Então nós temos ainda 60% da população que poderia ser coberta pela equipe de saúde bucal, não é. Então nós vamos ter que começar a pensar, nós vamos ter que começar a retomar aquela onda de crescimento que a gente tinha. E para isso vai ter que discutir financiamento, para isso vai ter que discutir gestão. Não tem como fazer o contrário. E aí, professor Nestor, eu sei que o senhor está nos assistindo, né, trouxe o dado do nosso estado. Nosso estado, né, está com 1.036 equipes de saúde bucal e a cobertura nossa é maior que a do país. Nós estamos com uma cobertura de 48,14%. Então, o estado de Santa Catarina, né, vem apresentando aí uma cobertura maior. E no seu município? Que tal fazer o exercício, né, de ver a cobertura da equipe de saúde bucal, da questão, né, da saúde bucal na atenção primária no seu município, para ver como é que a gente pode estar ampliando, né, o acesso dessa população. Então, para a gente pensar. E aí trago algumas perguntas para o dia a dia da unidade básica. Como está a cobertura populacional? Né? Consigo atender, qual a média? 2.000 pessoas por equipe, 3.000, 3.500 pessoas por equipe. Qual a oferta de serviços ofertados? Né? Estou pensando lá na nova política de atenção básica, padrão essencial, ou estou pensando não? Penso no estratégico, penso, né, que saúde é direito e vou ampliar a oferta de serviços para essa comunidade. Conheço o território, uso o mapa, né, o PEMAC trabalha bastante a questão do mapa do território, utilizo o mapa para trabalhar no meu território. Faço parte da equipe? Ou fico lá trancado no meu consultório, nas quatro paredes, e não participo de reunião de equipe, não participo de ações de promoção, não participo das visitas domiciliares? Como é que está o meu papel enquanto membro da equipe de saúde da família, como membro de uma equipe de saúde bucal, né, no dia a dia aí do serviço, né, sendo cirurgião dentista, técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal? E aí, como é que eu me comunico com a rede de atenção à saúde? Como é que eu me comunico com a rede de Viver Sem Limites? Como é que eu me comunico com a rede de urgência e emergência? Como é que eu comunico com a questão das doenças crônicas não transmissíveis? Como é que eu permeio e faço troca de informação? Lembre-se, pessoal, a atenção primária, na verdade, ela é a base do sistema de saúde. É a partir dela que a gente organiza a rede de atenção à saúde. Então, o papel de quem está na atenção primária é importantíssimo, né, na construção dessa rede de atenção à saúde. Pensando um pouquinho na atenção secundária, né, do Centro de Especialidades Odontológicas, trago alguns números para a gente pensar. 2006, então, a gente tinha 498 CELs no país. Em 2010, 853 CELs no país, um aumento de 71% em relação a 2006. 2014, 1.030 CELs no país, 18% de aumento em relação a 2010. Em 2007, a gente tem 1.102 CELs no país, com um aumento aproximado de 7% em relação a 2014. Então a gente está percebendo, né? 396% de aumento, 71% de aumento, 18% de aumento, e hoje nós estamos com 7% de aumento. E aí? Como é que vai ficar? Né? Tem que ter dinheiro novo, tem que ter CEL novo, tem que ter equipe de saúde nova, e nós vamos ter que batalhar, né, para que no município, o nosso gestor, o nosso prefeito, o nosso secretário, né, realmente acredite, né, e vá articular, inclusive, se for o caso, discutir o tal do Pacto Federativo, né, buscar verba nova, discutir a questão da tributação, trazer verba, né, para o nosso município. E a gente tem que estar do lado dele. Né? Se a gente acredita, a gente tem que estar do lado. Né? Tem que visitar a Câmara de Vereadores, visitar a Assembleia Legislativa, mandar cartinha para o deputado, mandar cartinha para o senador, mandar carta para o prefeito, visitar o gabinete. Isso
é fazer cidadania, é ocupar os espaços de participação. Tá? Santa Catarina, professor, me corrija se eu estiver equivocado, estamos com 42 céus. Né? E aí, como é que o céu está? Ele representa realmente o conjunto das regiões do Estado? Temos vazios assistenciais? Eu acho que esse é um desafio importante, né, para as comissões intergestores regionais, para a CIB pensar no Estado de Santa Catarina. E aí, trazendo para o dia a dia, trago algumas questões para a gente falar de CEL e de Laboratório Regional de Prótese Dentária. Tá? Pensando, claro, deixo bem claro, a prótese total, né, ela é uma atribuição da atenção primária, mas que de modo geral a gente tem visto no país que ela está sendo feita geralmente junto aos CELs ou muito junto com a atenção secundária, né? Apesar que a gente sabe que a elaboração da prótese ela é de atenção secundária. Como é que está o acesso do meu munícipe ao CEL? Ele é facilitado, consigo fazer agenda pelo Sisreg, consigo fazer agenda por telefone, tenho transporte garantido para o CEL, tenho o número de vagas correspondente à necessidade da minha população. Como é que está a relação com a atenção básica? Faço matriciamento, faço reunião de equipe, faço acompanhamento do paciente no território, discuto o caso clínico, utilizo o telesaúde, inclusive, né, para ter a segunda opinião formativa, né, para poder agregar conhecimento da minha prática. Como é que está o acompanhamento do usuário na rede de atenção à saúde? Faço preservação de caso, num diagnóstico de câncer bucal, garanto o acesso do paciente ao NACOM, ao CACOM, para que ele possa ter o tratamento garantido, né, acompanho esse paciente no hospital, garanto, né, a integralidade do cuidado do paciente. É bom a gente refletir um pouquinho, né? Nosso papel não termina-se no território, né? O papel nosso com o cidadão, ele vai durante a vida dele inteira e onde ele estiver. Eu acho que esse é um compromisso que a gente assume quando está no SUS, quando está na atenção primária e quando opta, né, em trabalhar, ou quando nem optar, na verdade, né, porque quando eu vou lá e tenho um diploma de profissional de saúde, não é uma opção, é um dever a gente fazer isso. E aí pergunta a questão da prótese no município. Né, como é que a gente consegue ofertar protetização para grande parte dessa população, não só idosa, mas também adulta, né, que precisa de prótese. Então a gente para pensar. Nós estamos lá na região começando a discutir a questão, inclusive, da ortodontia. A gente possa ofertar ortodontia e talvez, quiçá, em breve a implantodontia pelo Sistema Único de Saúde. E por que não? Pensar na ortodontia preventiva, interceptativa e, quem sabe, a corretiva. A gente tem aí, acho que Canoinhas, se não me engano, é o município que tem. Temos alguns exemplos aí no estado e fora, né, e no país inteiro, que garantem o acesso a esse tipo de tratamento. Na questão da atenção terciária, nós temos um gargalo importante na questão do atendimento a pacientes especiais e as cirurgias bucomaxilofaciais. E aí nós vamos ter que discutir, porque isso é direito. Né? E aí quem vamos lançar mão do quê? Do Conselho de Saúde, vamos discutir com a Secretaria de Estado da Saúde, vamos discutir com o Ministério Público, vamos discutir com a Defensoria Pública, ou seja, a gente tem que discutir, né? Porque a gente sabe que tem um gargalo, não, em grande parte do Estado, em grande parte do país, melhor dizendo, não está acontecendo de forma regular e sistemática o atendimento a pacientes especiais que precisam de atendimento hospitalar. O CEL ampliou bastante esse acesso e qualificou, né? Mas quando o paciente precisa do atendimento em nível hospitalar, né? Quando o paciente precisa de uma cirurgia ortognática, ontem estávamos na universidade discutindo a questão, né, do acesso ao centrinho, né, aos centros para crianças, enfim, indivíduos, né, com fissura lábio-palatina. E aí, como é que isso acontece no dia a dia dos serviços de saúde? E a questão da urgência, né, pessoal? Nós somos um estado, na verdade, com uma malha viária importante, com números altos de acidentes de trânsito, né? Nós temos em Joinville, Itajaí, enfim, em grande parte das cidades, bastante utilização de bicicleta, de moto, e os traumas acontecem. E como é que a gente consegue atender esse paciente traumatizado de face nos serviços, né? Então a gente sabe que tem casos que não dá para ser eletivo, tem que ser na hora, tem que atender. E como é que a gente está discutindo isso, né, com a vigilância sanitária do município, epidemiológica, melhor dizendo, como é que eu discuto isso, né, com o gestor e com os hospitais da minha região. Então fica aí um desafio. Tá? Finalizando, então trago algumas questões aqui, né, que são do dia a dia, com certeza, de vocês. A questão da promoção e da prevenção em saúde, como é que eu participo das ações intersetoriais de promoção de saúde, Bolsa Família, a questão das políticas de transporte, a questão de política de emprego e renda, né, como é que eu discuto isso e permito, né, que a comunidade participe dessas discussões, inclusive com a equipe de saúde. Né, como é que está a questão do heterocontrole do flúor, da água de flúor de abastecimento? Fazemos o controle, não fazemos, né? Estimulamos esse controle, fazemos fluoroterapia para quem não tem, o acesso aos kits de higiene bucal, né? A gente sabe que o acesso ao flúor contribui bastante, assim como o acesso à renda para a diminuição da cárie. E pensando um pouquinho, como é que está a questão da estrutura das nossas unidades de saúde? Como é que está a estrutura? Como é que estão os equipamentos? Como é que estão os insumos? Né? Como é que estão os instrumentais? Né? Que tipo de serviço eu oferto à minha população?
né, que tipo de resina que eu tenho lá, que tipo de tecnologia leve, né, de acolhimento eu utilizo, como é que está a estrutura dessa unidade. Né? Então vamos parar um pouquinho para pensar, vamos começar a discutir orçamento, vamos começar a colocar a odontologia na pauta do dia. Isso também faz parte do nosso processo. A tecnologia dura também faz parte. Né? Nós temos a leve dura e a dura, e nós temos que garantir esse acesso. E aí, claro, né, se eu consigo ter esse olhar, ter essa preocupação, como é que eu faço a questão da vigilância e monitoramento, né, no meu território? Como é que eu faço levantamentos epidemiológicos? Como é que eu escuto a minha população? Como é que eu participo da vigilância em saúde? Tem cirurgião dentista na vigilância sanitária? A odontologia participa da vigilância epidemiológica, da vigilância ambiental? Como é que a gente discute enquanto cirurgião dentista as questões da odontologia? Então, tentei, nessa tarde, né, discutir, trazer algumas ideias, algumas reflexões, né, me coloco à disposição, né, agora para a gente poder estar trocando uma ideia, respondendo algumas perguntas, né, e espero e desejo realmente que a gente continue fazendo a população brasileira sorrir. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto profissional de saúde, enquanto cirurgião dentista. Certo? As referências seguem na sequência, certo? E agradeço a todos, obrigado, e agora fico aberto às perguntas. A Joelma perguntou, você acha necessário ter um dentista exclusivo para vigilância epidemiológica e sanitária, ou somente a participação de um dentista da rede já seria o suficiente? Bem, Joelma, boa pergunta. Eu acho que não necessariamente talvez a figura do profissional, né? Mas em alguns casos na sanitária talvez a questão, né, do acompanhamento, né, dos consultórios odontológicos, etc. e tal. E dependendo também do tamanho do município. Mas o importante é que a equipe de vigilância em saúde, né, discuta as questões odontológicas e que o colega que está lá na atenção primária, na atenção secundária, enfim, onde ele esteja, ele colabore com a vigilância em saúde para que ela tenha esse olhar sobre os indicadores da odontologia, sobre a realidade da odontologia, a questão da importância do controle da água de abastecimento, inclusive, né, a questão do flúor. Então, acho que não necessariamente a gente tenta, claro, a gente fala que somos profissionais de saúde antes de sermos qualquer categoria. Então, evitando muitas vezes a questão corporativista, mas vendo na realidade do município e da necessidade que a odontologia seja pautada, né, pelo profissional da odontologia ou pelo profissional de saúde, né, que tem a leitura para fazê-lo. Então, acho que foi bem pertinente a tua pergunta mesmo. Ótimo, então vou aproveitar, nós temos um centro de especialidades odontológicas na Univale e a gente já tem há um bom tempo participando das avaliações do PEMAC, então PEMAC-CEL, né, esperamos para o ano que vem, começo do ano que vem, a avaliação do PEMAC-CEL. Então nós temos uma discussão bem importante na atenção primária, também inclusive a questão, para onde vai o PEMAC? Vai continuar, não vai? O que eu faço a partir dele? Eu entendo que o PEMAC, na verdade, ele é um processo contínuo. Né? O PEMAC, o que seja, o programa ou a própria avaliação deveria ser um processo contínuo. Ela faz parte do dia a dia da unidade de saúde. Eu acho que o PEMAC, na verdade, ele vem só estimular essa cultura de avaliação. Então, o que eu digo é o quê? Equipe de saúde da família, né? Independente de qualquer situação, eu acho que essa rotina de avaliação, de reflexão, né, de análise, ela deve fazer parte do dia a dia de todo serviço e todo serviço de saúde. Né? Nós lá no nosso CEL, no CEL Univale, estamos lá discutindo com os municípios, discutindo os questionários de autoavaliação, enfim, a gente está tentando realmente aproveitar o PEMAC como forma de qualificar o nosso serviço. Né? Então é uma questão cultural e a gente está tentando incluir aí no dia a dia do nosso serviço. Então é uma preocupação que a gente tem escutado de alguns municípios, aí vai ter PEMAC, não vai, não continua, enfim. Mas eu acho que ele já tem tem alguns instrumentos muito importantes aí, né, para a qualificação do cuidado posto no PEMAC. Então já aproveito até, né, o convite do fórum de amanhã, mas assim a importância da gente estar discutindo realmente a questão do PEMAC. Tem uma pergunta aqui da Júlia. Boa tarde. Em nosso município temos água de abastecimento mineral com flúor natural, mas de muita baixa concentração. Existe divergências sobre fazer ou não a aplicação de um adicional de flúor. Por onde começo para iniciar a implantação dessa técnica? Ótimo, Júlia. Até vou usar, né, um material até do próprio Ministério da Saúde disponibilizado no próprio site do Ministério, que é o Manual de Fluoterapia. Então, na verdade, a gente sempre tem que contextualizar a necessidade da realidade da nossa população. Então, primeiro, né, quando a gente fala na questão do controle da água de abastecimento, é ver as questões físico-químicas, questões biológicas da água. Então, a preocupação, na verdade, é de ver também a potabilidade dessa água. E aí sim, já aproveita, essa é a grande discussão, né? Já que a companhia que fornece água, enfim, a fornecedora de água pública ou não, ou mesmo, né, privada, venda de água em galão, etc., ela tem que garantir essa avaliação. E aí a gente cobrar, né, que a nossa água, se estiver aqui próximo, seja mandada para o LACEN. Eu não sei agora realmente, o professor Nestor depois me ajuda, o fluxo, né, de envio
Civil, mais LACEN, ou laboratórios mesmo particulares, né, e que tenham pelo menos 2 ou 3 laboratórios para garantir, né, os resultados apurados. Então, sugestão para ti, Manual de Fluoterapia do Ministério da Saúde, tá lá posto, ele tem toda a orientação em cima, né, da necessidade, o CPOD da população, atividade cárie, lesão, mancha, quantidade de temperatura, de flúor na água de abastecimento, na água fornecida. Então, sugestão, Júlia, teria que estar contextualizando realmente a realidade do teu município. Se quiser qualquer coisa, depois pode mandar um e-mail para mim, em contato, eu te mando a referência do livro em questão. E essa é uma questão importante, né, porque água, né, pessoal? Água literalmente é vida. Então, quando a gente fala, né, que água potável, na verdade, interfere diretamente nos indicadores de mortalidade infantil, né, questão de diarreia, principalmente agora começando o verão. Então, vamos pensar que quando a gente também está junto discutindo a questão do flúor, a gente também, com certeza, ajuda na colaboração de ter uma água realmente de qualidade, né, servida para o nosso município, Então, acho que já pensa em uma questão um pouco mais ampliada da questão do acesso à água. E aí, Djalma, quero aproveitar, tivemos a presença do Conselho Regional de Odontologia Santa Catarina na Univale essa semana, e aí frisar, né, pessoal, que a atualização é um dever ético do cirurgião dentista, atualização na área. Então aí as webconferências, as teleconsultorias, né, como instrumento de educação permanente, como dever nosso de profissional, atualização, né, para ofertar um serviço de qualidade e resolutivo. Bom, o Juliano aqui mandou uma pergunta. Participei do SB 2010 como examinador e sei das dificuldades de execução de um levantamento epidemiológico. Alguma sugestão aí para as ESB, equipe de saúde bucal? Bem, Juliano, nós vamos ter que pensar duas lógicas. Na verdade, o SB 2010 ele tinha uma questão estatística, de pesquisa científica um pouco mais rigorosa. Mas dá para a gente lançar mão da estimativa rápida, né? Então pega uma população menor, né? Pode até utilizar os instrumentos da SB 2010, ou você mesmo, ou calibra, né? Que a questão da calibração de profissional às vezes não é tão simples, mas pensa às vezes em algo menor, né? Pensa numa população do teu território, né? Da escola, ou população idosa, adulta, enfim, né? Da amostra que você vai escolher, e faça uma estimativa rápida, necessidade de tratamento, necessidade periodontal, necessidade de prótese, enfim. Eu acho que o importante é a gente estar monitorando esses indicadores, né? E aí pensa junto em parceria com o programa de saúde na escola, né? Saúde escolar, tem lá, na verdade, várias atividades, inclusive o levantamento bucal é uma das atribuições do programa de saúde na escola. E aí, se tiver uma instituição de ensino superior próximo ao seu município, tenta fazer parceria, né? Vai lá, conversa com o professor de saúde coletiva, de epidemiologia e tenta fazer parceria, né, com a universidade nesse sentido. Tá? Sugestão aí, né, para a gente poder, de repente, em outros momentos, fazendo parcerias aí para fazer levantamentos no estado. Sim. Aí também o pessoal que pede, Rafael, se você tem alguma sugestão, né, de alguma proposta de como no dia a dia a saúde bucal pode se apropriar na rotina diária, né, de questões relacionadas à gestão para melhor conduzir o trabalho da equipe aí. Ótimo. Só deixo salientar, na verdade, que surge, inclusive, na nova política de atenção básica, o papel do gestor de atenção básica. E aí eu deixo muito claro que o gestor de atenção básica, qualquer profissional de saúde, né, na portaria não deixa claro, mas eu entendo, né, de nível superior, que tenha entendimento do processo do dia a dia. Eu acho que a gente tem que começar a usar umas rotinas no dia a dia, que é o quê? Começa assim, Dona Bede é um autor que trabalha com 3 princípios. Ele trabalha vendo a estrutura, vendo o processo de trabalho e o resultado do serviço. Como é que está a estrutura da minha unidade? Faz um checklist. Né? O PMAC, na verdade, é um instrumento excelente para isso. Né? Que equipamentos eu tenho, que insumos eu tenho, que medicamentos eu tenho. Ótimo. Como é que é o meu processo de trabalho? Como é que está o acesso da população? Como é que está a cobertura da população? Como é que está a questão de visita domiciliar, como é que está a questão de primeira consulta odontológica, de escovação dental supervisionada, a resolutividade de primeiras consultas e tratamento concluído, a questão do acesso a gestantes, traz a questão da morbidade, como é que está a internação por fratura de colo de fêmur, né, como é que está a questão da preservação dos pacientes que foram encaminhados ao CEL. O paciente foi lá encaminhado para endo, acompanho ele de 6 em 6 meses. Tem isso anotado, trabalha com números, né? Faz de repente um painel para que a equipe possa estar visualizando esses números. E aí sim, inclusive ver aí o resultado. Pegar o relatório anual de gestão, pegar como é que está a cobertura, pegar como é que está a satisfação do usuário, né? E a gente consegue ter alguns parâmetros para ver a qualidade da assistência. Mas isso é cultura, isso tem que incluir no dia a dia. Em reunião de equipe, né? E trazer os dados, colocar no mural, colocar no cartaz, número de faltas, número de presenças, enfim. Eu acho que são alguns instrumentos que a gente pode utilizar para qualificar a gestão da saúde bucal. E sempre pensar que ela está em rede, né? E pedir apoio aí para os membros da rede, nível central, CEL,
do hospital, enfim, os outros membros que fazem parte da rede de atenção à saúde. Então, Rafael, se quiseres fazer um encerramento, deixar uma mensagem para o pessoal, fica à vontade. Então, agradeço bastante o convite, né? Tentei, nesse curto espaço de tempo, trazer algumas informações importantes de reflexão e de mobilização, né, da categoria e dos profissionais de saúde para pensar na população, na saúde bucal. Coloco à minha disposição na Universidade do Vale do Itajaí, meu contato, né, segue depois nos slides, enfim, na apresentação. E aí, estamos juntos aí para continuar fazendo o SUS cada vez melhor. Um abraço a todos e obrigado.